Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E ó, antes de iniciarmos, eu quero chegar bem pertinho de vocês, bem pertinho, e agradecer todos vocês por estar sempre aí, ó. Vocês quem, professor? Vocês, professores presenciais, muito obrigado pela participação nas nossas aulas, muito obrigado por sempre estar fazendo esse link, né, entre o professor Jefferson e os nossos estudantes. Toda vez, pessoal, assim que possível, vocês mandam uma pergunta, a gente vai estar respondendo ali no grupo, tá bom? E ó, estou aguardando a foto do professor presencial, juntamente com a sua turma, o nome da escola, o nome de cada estudante, para a gente mandar um abraço aqui, ó, para cada um de vocês, tá bom? Claro, pode tirar as fotos realizando as atividades extra classe que nós colocamos ali, lá no Drive, que a gente está sempre ali, ó, conversando com vocês, tá bom? E professor, hoje a aula é sobre o quê? Hoje é a nossa aula 12.1. Na aula 12.1 vamos falar de uma estrutura molecular bem simpática e vamos compreender as características, estrutura, função dos vírus. Muito bem, meu diretor! Joga na tela aí pra gente! Aula 12.1. Aula 12.1, nós vamos então falar sobre os vírus. Os vírus, misericórdia, professor! Meus queridos, pay attention. Vamos prestar atenção aqui, ó. Vírus. Professor, o que vamos enfatizar? Tipos de vírus. Os vírus não são considerados seres vivos somente para os fortes. Será? Então vamos lá, meus queridos. Olha aqui, para mim, meu diretor. Ó, vou aqui deixar no ar. Nós vamos ver estrutura, característica e função. E claro, a estrutura, característica e função dos vírus serão diferentes dependendo do tipo de vírus. Existem tipos de vírus. E para cada vírus, quando eu falo vírus, eu falo o primeiro, não os virions. Como assim, professor? Para iniciarmos a aula, eu vou deixar aqui, não uma pergunta, mas uma ideia. Quando você tem... Vamos voltar aqui, ó. Quando uma coisa que está bem próxima de nós, sobre o coronavírus. Quando ocorreu, né, a disseminação do coronavírus, o primeiro, o zero, o primeiro, ele é virulento, agressivo, patogênico, vírus. Só que ao passo que ele vai se disseminando, os virions, ele vai se tornando menos letal. Então, nós estamos falando desses primeiros, não dos que estão em processo adaptativo para sobrevivência mútua em relação parasito-hospedeiro. Já sabemos que os vírus são estruturas moleculares que parasitam, são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas vamos entender isso. Aqui, ó, vou voltar ao slide. Os vírus não são considerados seres vivos. Eu botei uma interrogação. Durante a nossa aula, nós vamos entender direitinho, né? Dentro desse processo adaptativo, se o conceito de vida
ela se encaixa referente ao processo estrutural, ao processo de proliferação. Ok? Guarda essa ideia. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então vamos lá. Primeiro, os vírus são seres acelulares, muito simples e pequenos, medem menos que 0,2 unidade micrométrica, formados basicamente por cápsulas proteicas, faltou um acento, ou cápsulas de proteína, envolvendo material genético. E alguns são envelopados, cuja constituição pode ser de proteína, lipídio ou carboidrato. Dependendo do tipo de vírus, o material genético pode ser DNA, RNA ou os dois juntos, que aí é considerado citomegalovírus. Primeiro, roll on the river. Meus queridos, para mim, meu diretor, olha só. Só nesse slide dá para ficar 40 minutos falando, mas vou tentar ser bem conciso. Meus queridos estudantes, eu gostaria de conseguir apontar e ao mesmo tempo que eu vou apontando, marcava o texto da palavra. Então eu vou deixar a tela em branco. Listen. Eu vou deixar a tela aqui maior, vou marcar algumas palavras-chave desse texto, que são very, very important to them. My director, open. Olha aqui, ó. Os vírus são seres acelulares. Primeiro, os vírus são seres acelulares, vermelho. Acelulares, formados basicamente, olha a estrutura dos vírus, são formados basicamente por uma coisa denominada de cápsula de proteína, acento, hein? E aí, ó, eles também podem ser, isso é o que é igual, back, meus queridos. O que faz os vírus serem, os vários tipos de vírus, the same, serem iguais? Cápsulas. Cápsulas proteicas. Eles têm cápsulas proteicas, membrana plasmática, lipoproteica, que envolve o núcleo, são os eucariontes de origem animal. Parede celular e dentro membrana plasmática, célula vegetal. E o vírus? O vírus tem uma cápsula proteica. Ele é feito de proteína. E o material genético está dentro. Observação. Alguns desses vírus diferenciam-se porque tem vírus que é feito só, tem informação genética só de RNA, vírus DNA, e tem vírus que tem tanto RNA e DNA. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Outra é o que faz serem diferentes. O que, professor? Material genético, que pode ser diferente. E outra coisa, meus queridos, alguns são o quê? Envelopados. Back, meu diretor. Meus queridos, nesse slide, essas são as palavras-chave. Esses são os conceitos principais. O que significa isso, professor? Que dentro dessas palavras tem uma contextualização. Dentro dessas palavras tem competências, que são informações importantíssimas para que a gente possa compreender todo o processo.
Então, gravem aí. Vírus são seres ou são estruturas moleculares? Mas estruturas moleculares acelular significa eles não apresentam uma estrutura de acordo com o que a gente entende o que seja uma célula. Nós vimos nas outras aulas, existem células animais de origem animal, célula de origem vegetal. E nestas células existem procarióticas e eucarióticas, as que têm material envolvido por núcleo e as que o núcleo não existe, o material genético está solto no citoplasma. Isso são seres constituídos por células. O vírus não tem as estruturas celulares, não tem membrana, não tem organela citoplasmática, não tem núcleo. Se for falar de célula animal. Parede celular, membrana, cloroplasto, estrutura vegetal. Então vamos conhecer. Quando eu estiver falando, nos slides, quando aparecer seres, entendam, são estruturas moleculares, que a gente chama de capsídeo. Esse capsídeo do vírus, o material genético pode ser de RNA, DNA ou RNA e DNA numa mesma estrutura. E professor, finality, and, terminando envelopados. Por quê? Existem vírus que são parasitas intracelulares, ele entra na célula, rouba a maquinaria da célula, sequestra a maquinaria da célula para poder se reproduzir, e aí ele lisa a célula, ele estoura a célula e vaza para infectar outras. Sejam as células de origem animal ou vegetal. E aí ele sai com o capsídeo dele. Mas existem vírus que invadem uma célula animal, sequestram um material metabólico para se reproduzir, e na hora que ele vai lisar, quebrar, romper a célula para poder infectar outras células, ele pega um pedaço da membrana plasmática e se envolve. Ele se envolve na membrana plasmática, tipo o cavalo de Troia, ele está dentro de um pedaço de membrana, dentro do sistema. E aí o sistema imunológico não pode atacá-lo, porque não reconhece aquilo como um invasor. Por isso que existem vírus que são envelopados. Vamos entender então essa dinâmica? Isso aqui foi só um preâmbulo. Esse preâmbulo foi boa, do que nós vamos ver. Meu diretor, joga na tela. A palavra vírus vem do latim, vírus, que significa fluido venenoso ou tóxico. Galerinha, nada a ver, né? Eu também lendo assim, a origem, a nomenclatura, para dar a origem, a formação. Mas é porque o vírus ele é muito, milhões de vezes menor que uma célula. Quando a gente fala de angstrom, uma unidade de medida celular, vamos dizer assim, molecular, angstrom, para nós termos uma noção. Claro que vocês já viram isso nas aulas anteriores, né? Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos. Vírus biológicos, além de designar, metaforicamente, qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária. Back! Teacher! How what to do this? O que você quer dizer com isso? How what to do this? It's fantastic. How what? What do you say that? Ah, agora tá legal. What do you say that? O que você está querendo dizer com isso?
Quando a gente fala vírus, é uma forma metafórica para qualquer coisa. Essa coisa é uma estrutura que se reproduza de forma parasitária. É porque o vírus, ele é tão simples, porque nós somos um organismo. Nós somos. Todos os animais são organismos complexos. E o vírus não. Ele é micrometricamente tão pequeno que quando ele entra numa célula parece que ele é um grãozinho de areia. Um vírus, ele é muito simples. Então ele não tem estruturas para se reproduzir sozinho. Ele só consegue se proliferar se estiver dentro de uma outra célula. Obrigatoriamente, ele tem que estar dentro de uma outra célula. Seja essa célula animal ou vegetal. Teacher, você já não falou isso antes? Eu só estou reforçando isso porque eu também lembrei que existem vírus que invadem procariotos, como bactérias. Então eles são chamados bacteriófagos. Os vírus que invadem vegetais, o que é invadir? Ele entra no vegetal para poder se reproduzir. Ele sequestra a maquinaria da célula vegetal para se reproduzir. Exemplos são o vírus do tabaco. Então tem vírus, professor, que infecta vegetal? Sim. Tem vírus que infectam animais? Sim. O que é infectar? É invadir, é entrar dentro, é óbvio. Calma aí, que eu estou no meu mundo. Dentro da célula animal e sequestra a maquinaria dela para se reproduzir. Mas também tem vírus que invade uma bactéria, que também é simples para poder se reproduzir. Então, professor, os vírus só conseguem se reproduzir dentro de um outro ser ou de uma outra estrutura molecular? Sim. Tudo bem até aí? Ok, vamos ver como é que isso acontece. Joga aí, meu diretor. Tipos de vírus. Esses agentes infecciosos têm sua classificação mais comum baseada no tipo de material genético. Ácido nucleico, faltou um acento aí. No método de replicação para reproduzir cópias de si mesmo. No tipo de ser que parasitam. Professor, oi! Quando a gente fala que o vírus entra, né, o vírus invade, então nós temos aí, ó, adenovírus, retrovírus, arbovírus, bacteriófagos e microvírus. Misericórdia! Olha aí, galerinha. Vamos lembrar. Remember that? Vírus, ele é classificado de acordo com o seu hospedeiro. E é classificado de acordo com o material genético que possui. Porque dependendo do material genético, ele tem uma afinidade a determinados hospedeiros. For example, adenovírus, formado por DNA. Então, os vírus formados por DNA, check, conseguem invadir, conseguem infectar, entrar, sequestrar a maquinaria intracelular do hospedeiro e se reproduz. Isso causa sintomatologias. Oh, professor, oi, o que são sintomatologias? Exemplo, se o vírus infecta, invade os seus alvéolos pulmonares, e aí ele está se reproduzindo, gente. Ele está sequestrando a maquinaria da célula alveolar e você começa a ficar resfriado. Por quê? Porque a célula vai começar
a desenvolver determinadas fisiologias patológicas que vai dar um certo desequilíbrio no processo respiratório. E aí nós temos que entrar com uma intervenção medicamentosa. Mas o que o vírus quer fazer? Ele quer matar a gente? Não! O vírus quer sobreviver. Ele quer se reproduzir. Ele precisa do material genético dos alvéolos. Por isso, meus queridos, que quando um vírus entra, um vírus da gripe, professor, quando o vírus da gripe entra na gente, o que acontece? Nós ficamos resfriados. Mas aí depois que ele sai, que ele se reproduz, a gente ainda tem ele dentro da gente. Só que ele não causa mais, porque ocorre uma adaptação. Ele não quer matar. Ele não quer matar seu hospedeiro, porque se não tiver hospedeiro, o vírus não consegue. Ei, professor, mas se o vírus está dentro da gente, se o vírus não estiver dentro de uma célula, ele morre? Não! He's not dead! Ele não vai morrer. Ele cristaliza. Ele fica inerte no ambiente. Como esse bichinho é esperto. Mas, professor Beck, volta. Isso é outro assunto. A gente quer entender a estrutura, característica e função. Muito nutritivo. Existem vírus denominados os tipos. Retrovírus. Professor, retrovírus? É que eles são formados por RNA. Aí, pessoal, nós temos que lembrar o quê? Adenovírus para retrovírus, eles têm material diferente? Tem material diferente. Logo, a ação. Para mim, meu diretor, já que o vírus formado por DNA é denominado de adenovírus, e o vírus formado por RNA é denominado de retrovírus, significa, além do material genético, is different, a ação de entrar, de infectar uma célula, também é diferente. O mecanismo de causar uma patologia é diferente. Professor, por que é importante eu saber disso? Conheça teu inimigo para tu saber combater ele. Claro, se você sabe o processo infeccioso, se você sabe o processo que ele ataca, você consegue ver onde você pode neutralizar a sua ação com medicamentos que apresentam atividade biológica. O que é uma atividade biológica, professor? É quando você vai lá, pega os vegetais, tira o princípio ativo dos vegetais, faz teste, vê aonde, em que fase do processo de infecção ou em que fase do processo de ataque do vírus você neutraliza. Vamos entender isso. Como a ciência tem evoluído? É importante entendermos a estrutura e o funcionamento de reprodução desses vírus para realizarmos testes com fármacos, princípios ativos que neutralizam uma etapa ou algumas etapas desse processo de reprodução que eles usam, para que possamos nos proteger ou fazer proteção é que a gente fala sobre vacinas. Ou se está com sintomas, intervenção medicamentosa em uma determinada fase do processo de reprodução. Quando nós conhecemos o funcionamento, primeiro, você conhece a estrutura, função do vírus, você consegue utilizar fármacos para neutralizar esse processo de infecção ou etapa evolutiva da sintomatologia viral. É quando o vírus está atacando o indivíduo. Lembra? Eles são parasitas intracelulares, obrigatório. Quando a gente fala isso, os vírus eles têm, eu não vou falar a palavra técnica, mas tem que falar a palavra técnica. Eles têm
tecidos específicos. Existem vírus que só atacam a mucosa. Aí você tem que lembrar, né, lá quando tiveram a aula sobre tecidos, mucoso. Aqui é a mucosa bucal, aqui é a epiderme. Tem vírus que ataca só a mucosa, tem vírus que ataca a epiderme, tem vírus que só ataca tecido alveolar, tem vírus que ataca músculo, depende. Então ocorre um processo coevolutivo. Tem vírus específicos para um determinado tecido. Tem vírus que, olha, tem vírus que só invade o quê? Bactéria. Então, tem uma estrutura da bactéria que favorece o ataque do vírus. Tem vírus que só ataca. Ele tem um ambiente que pode se tornar infeccioso no nosso intestino, no tecido intestinal. Então, para cada estrutura, característica e a função desse vírus é especializada em suas células-alvo, que estão aonde? Essas células? Em um organismo, seja esse organismo de origem animal, vegetal, um procarioto como uma bactéria, ou até um fungo. Nunca desse. Aumenta aí, meu diretor. E os arbovírus? Olha aí, ó. Look this! Tem vírus que infecta, que invade. O que, professor? Que parasita. Inseto, pessoal. E os tecidos? E a fisiologia da classe insecta? A fisiologia da estrutura de células de origem animal e até vegetais. Só que os arbovírus também nós podemos encontrar não só em insetos, nós podemos encontrar também em vegetais. Vamos parte a parte, step by step. Aumenta aí a tela, meu diretor. E vírus que atacam quem? As bactérias. Bactérias são denominados de quê? Bacteriófagos. E vírus que invadem os fungos. Microvírus. Mico, que vem de fungo. Ok. Então olha aqui, pessoal. Pra cá. Meu diretor, por favor, de novo. Meus queridos, assim, ó, só para, assim, que eu falo muito. Essa aula, ela é uma aula geral, tá bom? Essa nossa aula é uma aula geral, é a primeira aula que nós estamos falando sobre as estruturas virais, os tipos de vírus. Então, nós vamos falar de uma aula de forma geral, pontuando principalmente eventos que chamam a atenção. Mas, professor, e como é que a gente vai ver essa dinâmica? Nas próximas aulas a gente vai entrando em cada um desses vírus. Como se deu a descoberta desses vírus? Como é que foram feitas classificações de vírus, de DNA, de RNA, vírus que atacam bactérias? Como é que é essa forma de ataque, de infecção? Como se deu a descoberta dos pontos, das fases de reprodução desse vírus? Tá bom? Então hoje a aula é de forma geral. Don't you worry, don't you give your life, don't you give your learning. Ok. Aumenta aí, meu diretor. Primeiro, AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV. Vírus de RNA. Parando aqui um pouquinho, step by step. Professor, oi! Mas se ele é de RNA back, meu diretor? Back. Meu diretor, se o vírus da imunodeficiência adquirida é constituído de RNA,
Nós não somos de DNA? Como é que ele ataca a gente, professor? Meus queridos, o vírus da HIV, olha como é que o bichinho é esperto. Ele entra na gente, aí ele invade todas as nossas células, todas, mas somente uma ele causa infecção. Pay attention. Quando o vírus do HIV invade as nossas células têm material genético de DNA. Aí ele tá lá, ele entra, ele invade sangue, saliva, fluidos corporais. Ele invade todas as células, tá tudo dominado, mas tem uma célula que quando ele entra, ele faz a infecção. O que é infecção? Linfócito. O linfócito, ele entra no linfócito, ele transforma esse material genético dele de RNA para DNA e sequestra toda a maquinaria do linfócito. E os linfócitos vão morrendo. E quem são os linfócitos? Células imunológicas que produzem, células do sistema imunológico, que produzem o quê? Anticorpos. E aí, professor? Então, se o vírus do HIV, ele invade as nossas células, a infecção é onde? Linfócito. Mas se a infecção é no linfócito, o vírus que está no sangue, ele causa infecção? Não, causa transmissão. Doar sangue infectado com HIV é transmissão. Então tem vias de transmissão, fluidos corporais, moléculas, saliva. Agora, infecção é one cell, uma única célula. Mesmo sendo RNA, ele faz o negócio que vamos entender depois. Transcriptase reversa. Ele é bem diabólico. Tudo bem. Aumenta aí, meu diretor. Varicela ou Como é que é? Varicela ou catapora. Sim. São agentes etiológicos, varicelas ou CT, vírus de RNA. Condiloma acuminado, etiológico, HPV, papilomavírus. Pessoal! Back! Olha só esse vírus. Look that! O vírus do papilomavírus, do HPV, olha como o bicho é esperto. E é simples, mas very, very esperto. O que esse vírus faz, professor? Não tem aquelas verrugas que dá aqui na pele? Pois é esse vírus aqui, ó, o HPV. Só que existem dois tipos. Tem o HPV, etiologia. O HPV que dá na pele, que é aquela verruga. E o HPV que dá na mucosa. São vírus que têm uma estrutura, uma afinidade com o tecido da epiderme e com o tecido da mucosa. Locais diferentes, ações diferentes. E podem causar, alguns deles, câncer. Então são oncogênicos. Ei, professor, não é pró-oncogênico? Não! É oncogênico. Eles têm uma capacidade de causar ou não câncer. Mas isso a gente vai ver depois. A gente está vendo uma aula geral. Aumenta a tela, meu diretor. Tem também, da gripe, como nós falamos, influenza, vírus de RNA. E temos da herpes. Etiologia, vírus herpes simplex. É de DNA. E aí, professor, é aquelas feridinhas que tá no canto da boca? Tem que tomar cuidado, nós vamos ver. Legal. Tem o herpes genital, poliomielite, hidrofobia humana, a etiologia é o vírus do gênero Lyssavirus, ele é de RNA, resfriado, pessoal,
back! Olha ali, ó, gripe é uma coisa, resfriado é outra. O vírus da gripe, pay attention, look this, é de RNA. Já o vírus do resfriado, ele pode ser, de estrutura. Professor, back, meu diretor, isso importa? Yes, it's very, very important to them. What? Por que isso é importante, professor? Porque se o vírus tem uma estrutura genética, a ação infecciosa de uma forma, se for de DNA. Se for de RNA, a ação infecciosa... Professor, I forget. Eu esqueci. O que significa infecção? Capacidade de invadir, de entrar numa célula e sequestrar a maquinaria para se reproduzir. E dessa forma causa sintomatologia de uma patologia que é a doença. Tudo bem? Então nós estamos mostrando que é importante nós conhecermos o inimigo. O coitadinho, né, que está querendo somente sobreviver. Isso é muito interessante. Ali, ó, DNA e RNA. Esse slide, desculpa, Laísa, falou para mim que não é slide. Essa lâmina e essa lâmina estão mostrando o quê? Que nós temos vírus, doenças causadas por vírus diferentes, de material genético diferente. Se nós sabemos que o material genético daquele agente patogênico é diferente, a intervenção medicamentosa é diferente, a não ser que o princípio ativo utilizado tenha a mesma ação biológica. Aumenta a tela, meu diretor, que agora que eu li pro tempo. Aí, ó, tem vírus da conjuntivite específico que ataca. Pode ser provocado também por alergias ou infecção de bactérias ou virais. Professor, o que isso significa? Beck, meu diretor. Cara, só aí está avisando o quê? Isso é uma informação importante? É importante, porque existem doenças como a conjuntivite que pode estar associada com outro agente patogênico. Qual é o agente, professor? Agente bacteriano pode causar conjuntivite. Agente virulento pode causar conjuntivite. Bactéria tem uma estrutura genética diferente de um vírus, então a ação medicamentosa é diferente. Mas existe conjuntivite de quê, professor? Inata. Quando a conjuntivite inata, o que é conjuntivite inata? Quando você tem um distúrbio imunológico. E aí, quando você está com a sua imunologia down, uma imunologia um pouquinho muito baixa, você fica propenso a desenvolver essa sintomatologia. E aí, galera, se a origem de uma sintomatologia diagnosticada como conjuntivite, a ação medicamentosa é diferente. E para você combater um ou outro, o vírus ou a bactéria, você tem que ver os processos de congruência, o que é igual para um e para outro, para que você tenha uma intervenção medicamentosa eficiente, porque o que importa é o bem-estar do paciente. Eita, a gente foi lá na frente. Ixi, volta Jefferson. Abre aí a tela, meu diretor. A AIDS também é um vírus que causa, como nós falamos ali, o processo de infecção. E nós temos também, o bacteriófago, que causa esse tipo de infecção. Claro que muitos desses vírus podem causar outras estruturas. Pronto, meus queridos, finalizamos a aula de hoje. Daqui a pouco eu te volto para fazer o bate-bola jogo rápido. E temos atividades. Beijo e abraço a todos vocês.